Bom, dando continuidade ao tema da Arena, né, que é a inteligência artificial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como usar a inteligência artificial para fazer o recrutamento e seleção de uma forma mais assertiva, gastando menos e muito ágil para todo esse processo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou o Marcelo, sou marido da Vanessa, pai do Bruno, pai da Malu, pai da Mara, 18, 15, 11 anos, aquela idade maravilhosa, mas só tenho orgulho dessa molecada. Adoro esportes, apesar da barriguinha de quase cerveja, mas sempre gostei demais de esporte, natação, tênis, futebol, tudo que tivesse bola, corrida, suor, estava atrás. Felizmente as crianças seguindo, tenho uma filha tenista aí, espero daqui a pouco ela tá famosa e está aqui no palco falando da vida esportiva dela. Sou engenheiro químico, nada a ver com RH, mas a vida e eu acho que a carreira da gente não está muito ligada à sua formação, tudo pode ser transformado, e quando eu conheci recursos humanos me apaixonei e estou nisso há 25 anos. Fiz pós-graduação em administração de empresas, trabalhei antes 6 anos na indústria, 4 anos na GM, 2 anos na Pascar, e como Headhunter eu fui um dos fundadores da Mycopedia aqui no Brasil. Trabalhei, fui sócio da FESA por 7 anos, depois montei a Search e há 7 anos, 8 anos já estou nessa jornada tecnológica de passar todo o know-how que eu tenho em recrutamento e seleção para a tecnologia, para chegar no ponto que a gente está liderando o processo de transformação digital, inteligência artificial e recrutamento e seleção no Brasil. Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Tá fácil recrutar? Parece meio óbvio, né? Meu, tem uma vaga, quero dar emprego, e por que não aparece ninguém? Não tá fácil. E para quem não tem uma marca fortíssima, isso fica ainda mais difícil, né? Para quem não consegue colocar salários virtuosos, fica ainda mais difícil. Só que dá para criar estratégias para conseguir achar um caminho, né? Eu brinco muito a história da onça, né? Você está lá na floresta amazônica com a onça e com um amigo teu. Olha a onça, o que você tem que fazer? Só correr mais rápido que o teu amigo. No recrutamento também é isso. A gente pode querer achar soluções mirabolosas, vamos falar um monte de coisa bacana aqui, mas se você conseguir fazer melhor que o teu concorrente, você já está numa vantagem significativa. Então não vamos esperar, vamos começar a implementar, sair dessa mesmice, porque o recrutamento de seleção ele é ainda como há 25 anos atrás ou até 30 anos atrás, e a gente precisa mudar um pouco esse cenário. Muitas vezes a gente coloca a culpa, né, no canal. Eu estou recrutando por indicação. Não tem nenhum problema em recrutar por indicação, mas estatísticas mais recentes mostram que houve uma redução de 46% de candidatos de indicação nos últimos anos. Sei lá a razão, pode ser pela economia, né? Estamos falando aí de 5,6% somente de desemprego, pode ser porque as pessoas não estão querendo mais trabalhar, você tem aí vários motivos, ser influenciador, tigrinho, joguinhos e tudo mais, bolsas famílias, que tiram as pessoas do mercado de trabalho, pode ter N razões, mas fato é que indicação sim é bom, mas ela deixou de ser a principal fonte de candidatos no processo seletivo, não dá para depender dela. Pô, tem muita gente que coloca o cartaz na porta, temos vagas. Pô, é errado fazer isso? De forma alguma, é uma possibilidade. Você vai pegar aquela pessoa que está passando na tua porta. Tomara, né, que ela está passando na tua porta com o currículo no bolso, que ela já deixa ali na tua loja. Agora, tem formas que a gente vai mostrar aqui, você pode ter um QR Code, temos lá o QR Code, em vez de passar, ele só tira foto, te leva para uma página, depois com calma ele vai lá fazer o cadastro, que é muito melhor. Pô, eu vou sair postando, quero gastar, vou ser malandro, vou usar só sites gratuitos para divulgar a vaga. É uma solução, que pode dar certo. Você não é o único que tem ideia, tem mais um monte de gente. Por exemplo, o LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn, sou fã, heavy user do LinkedIn, posto todo dia. Mas você sabe o que acontece com os candidatos do LinkedIn que são mais vistos? Então, vamos pensar um profissional de tecnologia. Saiu lá, ele fez ali o descritivo dele bonitinho, está tendo indexação, todo mundo que procura um profissional de tecnologia, ele aparece. O que acontece? A empresa A liga para ele, a empresa B liga para ele, a empresa C. O que acontece com a remuneração dele?
famosa lei da oferta e procura. Você está sendo assediado por todo mundo, agora eu quero ganhar mais. Quero ganhar mais. Então, quando você vai para sites gratuitos, quando você vai para o LinkedIn, a tendência de você pagar mais caro é maior. Não é errado, mas a questão é só se você colocar a estratégia toda só nesse canal. O outro caminho, grupos de redes sociais. Sensacional, tem que usar mesmo. Só dá uma olhada se todo o teu grupo na rede social não é mais um grupo familiar, de amigos, você está lá postando vaga, seus amigos estão tudo curtindo, achando o máximo, mas o público que você quer você não está atingindo. Então às vezes você tem que usar as redes sociais, fazer algum investimento baratinho para conseguir alcançar novos públicos, senão você está falando sempre para as mesmas pessoas. Às vezes você tem uma vaga que é sempre a mesma, atendente no varejo. Com a alta rotatividade que a gente tem, provavelmente você contrata atendente 3, 4 meses por ano. E aí, você vai postar com os seus mesmos amigos? Eles vão ver? Chega uma hora que não vai mais funcionar. Então, onde que a gente pode agregar mais valor em todo esse processo? O primeiro ponto no processo seletivo é você fazer uma bela descrição do cara. Sem você fazer uma descrição de cargo, quem vê o teu anúncio vai olhar, não vai se identificar, ele não vai colocar. E aí você vai começar a receber um monte de candidato que não tem nada a ver com a tua vaga e está perdendo tempo. O outro lado é receber um monte de candidato, aí você não sabe nem direito o que você quer procurar. Você vai sair olhando o currículo, você não sabe direito o que você quer, você sai ali criando, selecionando sem um objetivo. Não vai sair resultado disso. Você vai ter um monte de gente ali que você acha que tem o que você quer, talvez você vai olhar palavras-chave ou região que mora, se está perto ou não, sem poder entrar nas qualificações que você nem sabe direito quais são, e sair entrevistando. Todo mundo aqui já fez, talvez já fez não, mas já ser entrevistado, todo mundo foi. Imagina como é legal ser entrevistado, você senta lá na porta do cara e ele olha, você chama Marcelo? Você fez engenharia química? Sim. Você mora em Barueri? Sim. Você trabalha com RH? Sim. Eu acho que na terceira pergunta eu já estava falando, cara, dê meu currículo antes de conversar comigo. Você fazer uma entrevista despreparado é a coisa mais comum que existe. E acreditem, isso acontece demais. Em vez de você chegar para a entrevista já com um monte de informação que você capturou ao longo do processo seletivo, você chega ali perguntando tudo que está no currículo que você nem precisava perguntar, você já sabe. Você viu a entrevista para quê? Para ver o currículo? Isso aí a tecnologia já faz, a gente vai mostrar aqui um pouquinho sobre isso. E aí o principal, existe uma máxima do Jack Welch que a gente contrata, Jack Welch foi o CEO da General Electric, que a gente contrata pelo técnico de elite, pelo comportamental. Isso acontece frequentemente. A gente nem sabe entrevistar pelo comportamento. A gente entrevista, gostei da pessoa. Ele me olhou no olho, é sensacional, gosto muito, é um belo indicador. Ele tem um aperto de mão firme, também é um belo indicador. Mas se a tua vaga não precisa de nada disso, você está avaliando esses aspectos, talvez sem necessidade, assim como diversos outros comportamentos. Você precisa saber quais comportamentos são desejados para essa vaga e aí você fazer uma seleção com esses comportamentos. Hoje acontece um outro problema, altíssima taxa de não comparecimento às entrevistas. Por que isso acontece? Você marca 10 pessoas para fazer uma entrevista, vem 2, 3, esses são os índices do varejo. Por quê? Primeiro, uma falta de comunicação, né? Você marca a entrevista lá 2 semanas atrás, você vem aqui fazer a entrevista no dia 20 de novembro, a pessoa vai esquecer. Você não mandou nenhum lembrete ao longo do tempo, vai esquecer. A outra, convocação, né? A entrevista é amanhã às 3 da tarde. Nem fala direito qual é a empresa, nem fala o cargo, nem sabe de onde que achou o teu currículo, já chega uma convocação lá para você, compareça. É claro que você vai ter problema. Então, muito do que se perde em valor não é só pelo canal. Agora a gente junta. Eu contrato só com a vaga no cartaz da minha empresa, eu não fiz job description, eu não sei criar, eu não criei um roteiro de entrevista, eu não sei avaliar que comportamento esperar.
as pessoas não estão vindo, você vai selecionar o quê? Vai chegar uma hora que você vai estar desesperado, aquele primeiro que passar na tua porta, você põe para dentro. Aí você está contratado, eu não aguento mais virar final de semana, virar noite, eu preciso respirar, e aí você põe. Daqui 3 meses você está sem essa pessoa porque você contratou errado. Então, fundamental, né? Alinhamento da vaga, discutir do cargo, atração em vários canais. Né? Vamos pegar todos esses. O cartaz na porta, a indicação, mas vamos a todos, não só um, senão a gente fica à mercê. Fazer uma triagem com critérios, ter uma avaliação comportamental, ter uma entrevista bem estruturada. Contratou. Vamos fazer um onboarding para esse cara para ele aparecer no primeiro dia de trabalho. Não acreditem, tem muita gente que recebe proposta e não vai no primeiro dia de trabalho. Porque não comunicou nada, você não falou, ó, você começa amanhã. E pior, a integração. Quantos aqui deve acontecer na empresa de todo mundo, funcionário chegou no primeiro dia. Chega lá, todo timezinho. Ó, senta ali que a gente já vai te atender. Ele senta, ninguém aparece. Ó, gruda nesse fulano aí, que ele vai te passar o trabalho. Aí você vai lá, chega na hora do almoço, de repente todo mundo sumiu, todo mundo foi almoçar. Você olha, Deus, vou almoçar sozinho. Pô, nem tem micro-ondas aí, mas eu nem trouxe, ninguém me falou que tinha. Ah, vou descer, nossa, a refeição tá R$50 aqui na reunião, caramba, e você vai voltar amanhã? Quantos fogem? Então, vamos fazer um onboarding direito, fazer uma integração bacana para receber. Então, o fluxo nosso é muito simples, né? Você precisa criar uma vaga, é importante você ter um link para vários caminhos que você for ter nessa vaga, a pessoa seguir o mesmo processo seletivo. Colocou na porta, então como por QR Code, direcionou, vai para esse link, vai fazer o processo seletivo igual. Indicou, recebeu uma indicação, um amigo, ó, pega esse link aqui, passa aí para a pessoa que você conhece, que esse é o meu processo seletivo. E assim, vai estar nas redes sociais, tá? Em grupos no WhatsApp, sempre manda esse caminho para que tenha o mesmo fluxo. Né? E divulgue o máximo possível. Hoje a gente vive, né, quem trabalha com vendas, o conceito do omnichannel. Né? Você tem que ter interação com o teu cliente nas redes sociais, pessoalmente, por WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça, de todo jeito. Um candidato é a mesma coisa. Hoje está mais fácil vender do que contratar. E por que a gente vai tratar candidato como se fosse a última coisa do mundo? Assim, você não está afim dele para nada, mal respeita. Organize o seu roteiro de entrevista, tem um processo seletivo com as etapas definidinhas e aí vai para a oferta e para o onboard. Então, até aqui a gente falou sobre como se recruta hoje em dia. Agora nós vamos pensar um pouquinho como a gente pode fazer isso com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência artificial. A Richard nasceu para isso, para conseguir colocar a tecnologia num processo que já existe há milhares de anos, né? Recrutamento é uma profissão super antiga, mas que pode ser bastante melhorada. Como que a IA ela entra? Ela vai integrar todo esse processo, desde da criação do descritivo de vaga. É muito comum o pequeno empreendedor não ter noção de como fazer um descritivo de vaga. Pô, entra lá no nosso software ou software de concorrente que tenha algo similar e estou buscando aqui um vendedor, a minha empresa é assim, 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 cria um job description. Ele vai colocar os requisitos, vai colocar as atividades, depois você dá uma olhada, customiza um pouquinho para a tua empresa e em 5 minutos você está com um descritivo bem top para você montar. O outro lado, você recebeu indicações. Às vezes a gente trata a indicação como um fluxo paralelo. Então, eu vou fazer aqui o meu processo seletivo, mas aqui eu recebi essas indicações e eu vou tratar de forma paralela. Não, a indicação tem que seguir o mesmo caminho, tem que ser avaliado com o mesmo critério, porque depois que ele for contratado, você vai cobrar ele com as mesmas responsabilidades. Tem que ter o mesmo fluxo. Vai fazer uma triagem. Você já pode colocar diversas perguntas que a IA vai fazer essa pergunta, consegue pegar as respostas, interpretar as respostas, avaliar se está aderente ou não. Você pode colocar até numa situação de ser um fluxo eliminatório ou só qualificatório. Então, se ele respondeu que ele não tem carro, a minha vaga não sabe dirigir, a minha vaga é de motorista, eu vou reprovar essa pessoa. Não tem o que fazer. E assim com qualquer outro critério. Quando você vai começando a capturar todas essas informações, aí você pode fazer isso com avaliação comportamental, com fit cultural,
Você vai chegar para a entrevista com um dossiê completo desse profissional. E aí você vai fazer uma entrevista realmente entendendo como que você resolve esse problema, como que você se porta nessa situação, como que você lidera a sua equipe. Se é um gestor, como que você promove, demite, desenvolve, contrata, retém profissionais, como que você bate a meta, como que você faz a gestão do seu planejamento. Aí você começa a entrar de uma forma muito melhor. Você começa, inclusive, a poder ter indicadores para você começar a mensurar. Pô, esse processo seletivo eu fiz dessa forma e deu certo, meu turnover reduziu, agora eu estou contratando mais rápido. Então, são aspectos que ajudam demais. A gente na Richard, só com a atração de candidatos, estamos falando ali do multicanal, né, dos 4 canais que a gente opera, que geralmente quem contrata diretamente faz, mas a gente está integrado com diversos parceiros, integra com o LinkedIn, tem parcerias estratégicas com ONGs, com Senai, FATECs, temos um banco de currículos bem robusto, fazemos recrutamento interno, né? Você tem programas de indicação de funcionários, material para impressão, às vezes é importante você ter ações offline para fazer a divulgação, em algumas vagas, às vezes você não chega no primeiro aspecto digital, todo mundo hoje tem celular, todo mundo consegue se candidatar por celular, mas às vezes aquela primeira captação do candidato, às vezes você está no supermercado de um flyer, ele vai entrar mais fácil do que por outro caminho. Consegue adesivar estabelecimentos, né, como eu falei, do QR Codes, vamos construir toda a página de carreira, e tudo isso muito simples que qualquer pequeno empreendedor consegue fazer. Né? Um fluxo fácil, rápido, que vai te apoiar demais. Vamos falar um pouquinho de custo de contratação, só para vocês terem uma ideia do quanto que isso impacta. O tempo que o gestor está tomando no processo seletivo, ele é um custo. Hoje, estatísticas dizem que mais de 20% do tempo do gestor tem sido em processos seletivos. Imagina se esse gestor pudesse estar vendendo mais, ganhando mais dinheiro, desenvolvendo uma empresa melhor, ao invés de estar gastando tempo dele com o trabalho operacional de recrutamento de seleção. Tempo de triagem, as empresas ainda vem de uma forma digital, online, na tela, mas passando muito mais currículos do que precisaria. Já existe tecnologia para que você chegue em pouquíssimos candidatos no final do processo. Fazer entrevista sem roteiro. A tecnologia já existe aí para que você consiga ter um roteiro estruturado. E toda vez que você vai entrevistar profissionais para aquela vaga, você vai fazer perguntas similares para conseguir avaliar as pessoas de forma igual. Mais custo direto de software, agências, custo de consultorias e tudo mais. Custo de turnover. Quanto custa você repor um profissional? Você demorou para contratar, demorou para treinar, na hora que ele ia começar a engatar, ele vai embora. Isso é altíssimo. E o que eu acho que é o maior custo de todos, que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade, Marcelo? Vamos dizer que você está fazendo uma posição de vendas. Você tinha uma meta ali que a pessoa que fosse trabalhar ia vender 50 mil por mês. Demorou um mês, você não tem esse profissional. Você vendeu quanto? Talvez você tenha cobrido lá e tenha conseguido fazer uns 30. Segundo mês você não contratou, você já vai estar cansadaço, você já vai conseguir fazer uns 20. E assim vai diminuindo, e todo esse dinheiro que não entrou é o chamado custo de oportunidade. Isso pode ser uma visão direta com o cara de vendas, mas pode ser um custo de oportunidade de você sobrecarregar a equipe, e aí você está dando férias, pagando hora extra, diversos outros aspectos que interferem. Por quanto custa isso? Pesquisa do Center for America, para cargos operacionais, entre 2 e 5,2 salários mensais é o custo do recrutamento. Né? Para cargos técnicos, segundo o Gallup, isso chega a 10,6 salários. E segundo a Sociedade de Recursos Humanos, a Society of Human Resource Management, os cargos gerenciais chegam a 20 salários. Eu penso assim, você paga 20 mil reais para um gerente, e aí ele vai embora, você tem que repor, isso pode chegar a 400 mil reais, que é o custo para ir para a empresa. Isso é gigantesco. E aí a gente fica na dúvida lá, não, vou economizar, o RH sempre quer economizar. Né? É o último ali, não tem dinheiro para nada, né? Economiza, mas depois gera um prejuízo gigantesco para a empresa. Essa é a realidade que a gente tem e a gente precisa mudar isso.
Pô, a tecnologia não é para mim. Ah, isso é o que a gente mais escuta. Eu não tenho tempo. Pô, em 1 hora você está com a ferramenta estruturada para uma pequena empresa. Não, o pessoal não curte ficar fazendo teste. Você pode fazer quizzes mais rápidos, adequar para o teu público, para o perfil dos teus candidatos de uma forma que atende. Não, eu só contrato por indicação. Legal. Com o tempo você vai perder a indicação, vai perder o amigo e daqui a pouco ninguém mais está te indicando. Porque só apostar num único canal é um risco enorme. Isso vai ter prejuízo no futuro. É caro. A gente já viu que comparado com o custo que tem, não é caro. Então, como que a IA pode fazer tudo isso para vocês hoje? Ela vai criar. Enquanto isso, eu estou deixando aqui o QR Code para vocês tirarem. Aqui tem um prompt que o Carlos preparou com muito carinho para vocês. São 10 prompts de IA para apoiar o recrutamento e seleção. Então, eventualmente, pô, eu não quero contratar a Richard ou minha amiga Camila aqui, ou outros softwares que existem no mercado. Eu quero fazer sozinho. Pô, hoje com a IA você já consegue fazer muita coisa sozinho. Vai levar tempo, vai te dar um custo, vai te dar trabalho, tem que ter uma disciplina, senão você vai lá com a motivação, faz uma vez, depois parou, não faz mais, aí você perdeu tudo, mas dá para fazer. E a gente está deixando um roteiro aqui para vocês seguirem. Você pode criar descritivo de cargo, você pode criar formulários para captação com perguntas inclinatórias, você pode pedir para o ChatGPT ranquear, né? Você tem lá o descritivo do cargo, você tem todos os candidatos que você gostou, coloca no ChatGPT, ele vai te dar um ranking de quem está alinhado ou não. Então dá para fazer muita coisa sozinho. Mas se quiser fazer tudo isso de uma forma muito mais fácil, a gente está aqui para isso. Né? A Yara Richard, ela permite você ter candidatura e seleção por WhatsApp, permite ter triagem de currículos por IA, avaliação comportamental, fit cultural, transcrição de entrevistas. Hoje a gente já dá devolutiva para o candidato por IA, não só aquela lá, muito obrigado pela sua participação. A gente dá a devolutiva, valeu, obrigado, não deu certo. Mas olha, analisando o seu currículo, você tem potencial para esses tipos de vaga, você poderia se desenvolver profissionalmente com esse tipo de curso. Então, uma satisfação, um retorno, isso volta para você, empregador. Olha o carinho que esse empregador não vai lembrar que foi o software da Richard que fez isso. Ele vai lembrar que foi a tua empresa, a tua marca que teve um cuidado, um zelo de dar um retorno, dar uma informação que às vezes nós profissionais ficamos procurando a vida toda e não recebemos isso. Aqui já está automático, depois que você faz o setup, você consegue customizar. Então, tudo isso é o que a gente pode ter, agradeço bastante aí, e quero deixar para perguntas que vocês possam ter.